conclusões de Darwin. Quando soube que Darwin ia apresentar a sua obra, Russell Wallace recuou para dar lugar a Darwin. E Darwin era profundamente religioso. Ele teve um grande golpe quando lhe morre uma filhinha, mas ele ainda continua com conflitos religiosos. Sua mulher temia que ele fosse para o inferno. Então, a estatística hoje nos revela que a América, a Inglaterra e muitos países ainda optam pelo criacionismo, mas é normal. Os fatos, agora pela decodificação do genoma, provam em laboratório, pela engenharia genética, a nossa ancestralidade, da primeira partícula até o que somos hoje. E agora, Divaldo, precisamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo no programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Voltamos já. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Escolha a vida em todas as suas formas. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, criacionismo e evolucionismo. E agora eu gostaria, já que Divaldo Pereira Franco falou a respeito de Freud, trouxe esse tema no primeiro bloco, eu gostaria de perguntar a ele que em 1920, Freud declara o seguinte, com relação ao impacto na divulgação das ideias darwinistas. E ele diz, ao longo do tempo, a humanidade teve de suportar dois grandes golpes na sua autoestima. Primeiro, constatar que a Terra não é o centro do universo. E segundo, quando a biologia desmente a natureza especial do homem e o relega à posição de mero descendente do mundo animal. O que você tem a dizer sobre isso, Divaldo? Que é uma declaração audaciosa, no bom sentido, Sim. Porque verdadeira. O homem biológico, porque o homem ser espiritual vem da divindade. O corpo foi o veículo de que a divindade se utilizou para desenvolver o psiquismo. Na visão da doutrina espírita, Deus nos cria simples e ignorantes. Equivale dizer destituídos de complexidades e desconhecedores das informações. À semelhança de uma semente, para desabrochar a potência que se lhe encontra adormecida, necessita de um habitat, a terra, o calor, o heliotropismo, a umidade. O espírito, para desenvolver as potencialidades divinas,
doutrinas, o Deus adormecido, segundo o budismo, ou Logos de Platão, necessitava do habitat, que é a matéria. Então, todo esse processo deu-se desde o reino mineral, quando o psiquismo era a força de aglutinação de moléculas, passando ao vegetal, quando desenvolve a sensibilidade na seiva, ao animal, quando dá campo ao instinto, ao ser humano, quando desabrocha a inteligência graças à cerebração, depois a intuição, a angelitude e assim por diante. Graças ao corpo, portanto, de herança animal, a potencialidade divina que dorme em nós alcança hoje o universo a ponto de nos permitir compreender abstrações, superando toda essa ancestralidade primitiva. E nisso Freud tem muita razão, porque a Bíblia dizia que a Terra era o centro do universo, que as estrelas eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite, e que numa batalha israelita o profeta parou o sol. Portanto, a Terra era o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra para poderem lutar sempre na claridade. São colocações arquetípicas, mitológicas, fantasistas da história de um nobre povo, mas também com as fantasias que nós temos. Se olharmos, por exemplo, o dilúvio bíblico, nós temos o dilúvio amazônico, quando Ceci e Peri, depois das chuvas torrenciais, montando em uma palmeira, vão parar em um lugar, dali descem. As águas escoam, criam o rio Solimões, e Ceci e Peri procriam. E aí vem, é o mesmo mito que está embutido em todas as partes do nosso planeta e do universo. Então a proposta de Freud é absolutamente exata, com o único detalhe que ele vê o ser biológico como ser total, quando nós vemos ser biológico como parte da necessidade evolutiva, já que Allan Kardec nos demonstra que somos constituídos por 3 elementos: o espírito eterno, o perispírito, o envoltório, e o corpo, que é o instrumento desse desenvolvimento. Eu gosto também muito de uma visão também oriental de Aurobindo, onde ele diz assim, o espírito se materializou, nós somos espíritos materializados, chegou a hora de espiritualizarmos a matéria. Onde você percebe a dificuldade nesse processo evolutivo, já que estamos falando em evolução, já que fica tão claro o processo de evolução do mineral, vegetal, animal, e a inteligência é o ponto máximo nessa evolução? Por que a dificuldade do ser humano refletir e pensar a respeito de ir além dessa inteligência e de permitir que a espiritualidade se faça presente, Divaldo? Porque algumas doutrinas religiosas nos ofereciam os céus de presente, com certos passos de mágica, o perdão no momento da morte, as celebrações religiosas post-mortem, o pagamento do dízimo ou de outra qualquer importância, as heranças deixadas para determinadas doutrinas religiosas, comprando o reino dos céus. Então, diz muito bem Aurobindo, quando diz que necessitamos de desmaterializar a matéria, ela nos serviu um período, agora que a comandamos, vamos diluir os seus impulsos. Certo dia, um espírito notável falou a Chico Xavier: você pode trabalhar nas materializações. E Chico materializou muito. Sim. Até um dia que Emmanuel disse: Chico, nós queremos espiritualizá-los e vocês querem materializar-nos. Uau! Então é necessário agora que nós nos desmaterializemos. Como? Sublimando as nossas energias. Já vemos isso nas fontes genésicas. Encaminhar as energias do sexo que procria para a construção de imagens na arte, na beleza, sem abandonar a sua função reprodutora e a sua função de troca de hormônios, modificar a nossa estrutura grotesca, pesada, para nos sutilizarmos na arte, no ideal, na beleza. Então, o pensamento de Sri Aurobindo é absolutamente real. E aí você trouxe a memória de Chico Xavier, e entre as tantas histórias, Rubens Geminiasi, ele contava a respeito de um episódio onde Chico Xavier, falando de uma maneira tão amorosa, tão elevada, em sintonia com a espiritualidade, diz que do seu cardíaco começou a emanar uma luz.
não é? E diz que ele ficou tão constrangido que ele... Cobria com paletó. Isso. É um fato. Conta essa história, porque ela tem com essa questão de, já que estamos falando em processo de evolução, de como espiritualizar a matéria, porque parece que isso é etéreo, é sutil e não, é físico, é real. É como foi denso. essa história? Isso, como E foi? Chico, graças às disciplinas morais, Sim. fez que a sua matéria fosse mais sutil do que a nossa. Isso. Para poder melhor canalizar as impressões do mundo espiritual. E conversava com um grupo de amigos, falando a respeito da transcendência da vida. Quando subitamente todos viram que do plexo cardíaco saía uma luz. E quando o Chico se deu conta, discretamente procurou ocultá-la, demonstrando mais do que uma humildade, para não ferir aqueles ainda grosseiros, que estamos na barbárie e no primitivismo, e a sua candura transcendental de uma matéria transformada numa energia, toda ela luminosa. É o nosso futuro. Isso. Fazer do corpo físico o vaso sagrado para que o espírito possa predominar. Porque ainda no dia a dia pouco se fala, muito menos se pratica essa sutilização da matéria, não é? É verdade. E porque muitos problemas nossos também são do corpo. Muitos dramas são do corpo animal, que ficaram na terra. Muitos impulsos nós não levaremos para o mundo espiritual. Muitas necessidades que dizem respeito à argamassa celular ficaram nela. Então nós vamos já transubstanciando-as em energia, vivendo mais do psiquismo, procurando ter uma vida mais espiritual, menos táctil, mais transcendente, como nós tivemos a ocasião de conversar, até chegar ao período da intuição, sem verbalizar as ideias. Teria sido Darwin o responsável aí pela separação da ciência e da religião, Divaldo? Infelizmente, quando ele colocou a sua doutrina, gerou o materialismo mecanicista, pelo menos abriu as portas. Porque os cientistas que não aceitavam com os filósofos a tese ancestral divorciaram-se, mas não tinham elementos. Com o darwinismo, eles começaram a ter os equipamentos materiais através dos fósseis. E logo depois, no fim do século XIX, graças à evolução das universidades, à descoberta da vida microbiológica, aos notáveis fenômenos da ciência, aprofundou-se a grande separação, tornando-se um abismo que o Espiritismo hoje vem preencher, colocando a ponte entre ciência e religião, através dos fatos de laboratório e da presença divina. Aliás, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 1, essa aliança da ciência com a religião, que é tão importante, essa sem ponte. Dúvida. Porque a religião é a inspiração de Deus. Graças a ela, a nossa vida física é prolongada. Temos hoje, nas áreas da psicologia, instrumentos para o bem-estar, para a alegria de viver, para a felicidade, a comodidade, a velocidade. Hoje, a vida virtual, colocando-nos o mundo ao nosso lado, na intimidade do nosso quarto, as cirurgias, os transplantes de órgãos. Quantas bênçãos da ciência que se viu obrigada a separar-se da tradição religiosa para evoluir, porque estava castrada, impossibilidade de romper com falsos paradigmas, que hoje são paradigmas da demonstração dos fatos. Divaldo, suas considerações finais sobre esse tema. Vivemos num momento de grandes alegrias. A ciência e a tecnologia ofereceram-nos patrimônios valiosíssimos. Sim. Chega agora o momento em que necessitamos evoluir moralmente para equiparar-nos, a fim de termos os mecanismos de conquistar o infinito no macro e no microcosmo e nos conquistarmos a nós mesmos, instalando no íntimo o reino de Deus. Muito obrigada pela tua participação, Divaldo. Obrigado. É sempre uma alegria enorme. Muito obrigada. E você que esteve em sintonia, esperamos que durante a semana reflita sobre essas questões e comece a trazer uma evolução para que a sua alma possa refletir o seu corpo, nas suas emoções e nas suas palavras. Até o próximo Transição.